Durante a sessão da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, os deputados à esquerda e à direita voltaram a dirigir à Câmara vários pedidos para solucionar questões nas áreas da educação e saúde, que na sua maioria estão sob a alçada do Governo Regional. Senhor Presidente, este ano eu tive a oportunidade de trabalhar na Escola de São João de Deus, que está sob a sua alçada, e nesse sentido venho pedir um redom e redontom que nós normalmente usamos para a alimentação, mas neste caso que sei que as tabelas de Santa Luzia foram tiradas, as tabelas de basquete, e nós temos um pátio enorme. De facto é uma escola ótima em termos de instalações, estão a ser neste momento a ser introduzido não está a olhar para mim, não vale a pena falar. O senhor não me está a ouvir? Está-me a ouvir? Bom dia. Ok. E então eu venho pedir se é possível instalar lá as tabelas, que eu sei que o senhor tem de basquete, porque no pátio de facto não tem nada, tem um espaço enorme, está vazio. Venho pedir se há essa possibilidade. Também sei que às vezes os campos de futebol mudam a sua relva sintética. Se há a possibilidade de alguma dessas partes que são retiradas, se é possível doar a esta escola. Venho também pedir, eu sei que há no programa EPIS, penso que o senhor sabe o que é, se é possível haver mais um recurso que nos ajude, porque nós que estamos com esse programa e com esse recurso no segundo ciclo, e como nós sabemos que a educação pré-escolar é a base de toda a educação e que os grandes problemas normalmente começam nestas idades, nós precisaríamos de mais um recurso para contemplar o pré-escolar e o primeiro ciclo. A instalação de equipamentos desportivos nas escolas segue um conjunto de regras que não são ditadas por nós, mas sim pela Direção Regional da Educação, que tem a ver com questões de responsabilidade civil e de prevenção de acidentes. Ou seja, as tabelas velhas de um campo qualquer não podem ser instaladas numa escola, a não ser que a Direção Regional da Educação considere que elas têm essas condições. Eu não creio que seja esse o caso, porque os equipamentos têm que estar devidamente certificados e homologados para uso em meio escolar. Portanto, essa é uma questão que terá que ser tratada com a Direção Regional da Educação, inclusive nós, se aquelas tabelas não servirem, se a escola o pedir, até poderemos adquirir equipamento específico para isso. Eu duvido que umas tabelas vindas de um campo de adultos, como é o caso, possam ser instaladas numa escola, mas isso. As questões de pessoal, o município não tem nenhuma responsabilidade nisso e não participa nesse processo. Portanto, isso é uma questão interna da administração educativa. Portanto, se a escola acha que precisa de pessoal, junto da sua tutela, deve tratar disso. Nós não tratamos desse assunto. Outras questões de obras, pois o Conselho Executivo que nos faça chegar. Eu não sei a questão dos buracos na escola básica integrada, é dentro da escola, creio eu. Assim, ali esse edifício não é da gestão municipal, isso é um edifício do Governo Regional e, portanto, é uma questão que deve ser tratada junto da respectiva tutela. Como a Câmara já nos habituou a substituir o Governo Regional, eu também já agora venho pedir se a Câmara pode ter também uma intervenção na área da saúde, que é uma área que tem preocupado a população do nosso concelho, e o acesso aos médicos de medicina geral e familiar, que tem sido um problema, que tem sido progressivo nos últimos anos. Nós sabemos, e nós todos temos ouvido de certeza, alguém que não tem médico de família, as consultas que estão em atraso, pessoas que precisam de receituário crónico e não têm, e a verdade é que isto tem vindo a agravar-se nos últimos anos. Em 2020 nós tínhamos 10% dos utentes sem médico de família, 10% da população em Angra, neste momento temos 13%. Venho aqui no sentido da deputada Marília Vargas, já que ela falou na saúde, acho que também deve intervir no sentido que
a nível de saúde, o Porto de Soude tem sido uma freguesia muito lesada. As pessoas que não tinham médico de família, que eram quase todas, foram todas agregadas à freguesia São Sebastião e à freguesia da Ribeirinha. Portanto, São Sebastião tem 2 médicas e a Ribeirinha tem 2 médicas. Porto Soude tem uma médica que normalmente não está presente. Eu conheço pessoas com 89 e 90 anos que estão a ter uma consulta que é cancelada e remarcada tanta vez que chegam a estar mais de um ano sem consulta e que chegam lá à consulta e que a consulta não é dada porque ou as enfermeiras não estão ou então a funcionária do centro de saúde do núcleo não está, a senhora não sabe passar as receitas. Com tantos pedidos, a Assembleia Municipal assemelha-se a um programa radiofónico. Essa fase de discos pedidos do início da Assembleia, apetece-me também juntar mais alguns, mas assusta-me seriamente pelo seguinte, porque o que nós vemos é que com esta atitude de boa vontade e de tentar atender a várias situações que são prementes a vários níveis, no ensino conheço bem porque é a área onde trabalho, assusta-me porque, como é evidente, se o dinheiro vai para um lado não vai para o outro e, portanto, esse dinheiro que a Câmara põe nessas ações meritórias, seguramente, que não são da sua responsabilidade, são da responsabilidade da tutela e que continua a assobiar para o lado, vai fazer falta em outras áreas que são, se calhar, extremamente importantes, nomeadamente para o desenvolvimento da economia. A troca de argumentos entre partidos não se fez esperar. Sandra Garcia, vereadora da Coligação e diretora regional da Cultura, pediu a palavra. Às vezes é por esta demagogia e alguma falta de honestidade intelectual, se quiserem, permitam-me, em que incorremos todos por vezes, que os partidos do arco da governação, como são chamados, foram de alguma forma penalizados. O estado a que chegaram alguns equipamentos culturais, escolares e por aí afora, não são resultado de 2, 3 anos de governação da coligação. Não são. Eu não estou a dizer que é culpa só de uns ou de outros. São culpas sucessivas de vários governos que têm vários deveres à sua conta e que às vezes têm que se tomar prioridades, têm que se estabelecer prioridades, que é mesmo assim, não há dinheiro para tudo. Não me venham dizer, agora eu vou falar da minha parte, não me venham dizer, porque eu não aceito que o estado a que chegou, o estado de falta de manutenção e de conservação dos nossos museus e das nossas bibliotecas são de há 1 ano ou 2 ou 3, porque não é verdade, porque assim que eu tomei posse, a primeira coisa que eu fiz foi ir a todas as ilhas, a todos os equipamentos culturais e falar com toda a gente. Eu, sinceramente, acho que não é para nós começarmos a debruçarmos sobre esta matéria aqui, porque nós aqui estamos a falar nos assuntos de Angra e estamos a defender os interesses da nossa população. Mas, quer dizer, foram ditas aqui algumas coisas que nós não podemos deixar passar. E por um lado, eu até fico contente que finalmente o nosso diretor das finanças tenha percebido que os recursos são finitos. Foi pena não terem percebido antes quando se propuseram a governar. Os recursos são finitos e os recursos têm sido muito mal geridos e a verdade é essa. Não podem estar a justificar-se agora a dizerem 2, 3 anos, já não são 2, 3 anos, já são 4, quase 5 anos. Tem que se deixar de justificar com a governação do PS e começar a assumir as vossas responsabilidades, porque essa desculpa já não é válida. É a última vez, obviamente, que vou intervir sobre esta questão, porque não quero realmente transformar a Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo uma espécie de segunda Assembleia Legislativa Regional, ou seja o que for, e até porque eu sou pouco de partidaritos. Na verdade, também me preocupa o bem do Conselho, da ilha e da região. E costumo encaixar muito bem as críticas quando acho que elas são legítimas. Devo dizer que quando falo em 3 anos e não em 4, sabe perfeitamente que houve eleições antecipadas, que temos governado ao 10º, depois vêm dizer que é a mesma coisa, não é. Depois, logo a seguir, temos que executar em 2 meses aquilo que era para ser executado no ano. Nós podemos estar aqui à volta de muitos fatores. Nenhum problema é fruto ou consequência de uma só questão. Há na sua fonte várias questões.
Não digo, obviamente, que está tudo bem, como também nunca disse que antes estava tudo mal. Sr. Presidente, agradeço muito a sua benevolência, é a última vez, não estou aqui de todo em campanha, também gosto, como todos nós aqui, da minha cidade, do meu concelho, da minha ilha, da minha região. Obrigada. E sejamos honestos intelectualmente, a verdade é que a Direção Regional da Cultura esteve um ano inteiro sem atribuir apoio aos agentes culturais do arquipélago. Aconteceu. Há 2 anos atrás, sim, houve um ano. Não. Intelectualmente nós não podemos considerar o pagamento do que estava em dívida como execução naquele ano, mas nós tivemos, e tivemos a oportunidade de vários, o MOVA foi criado na altura sobre isto, e escrevi sobre isso, e várias pessoas escreveram sobre isso, entre as candidaturas, o processamento das candidaturas e o início das primeiras trans, distou 365 dias. Efetivamente é um ano, não é um ano de 1 a 31 de dezembro, abrange 365 dias, e isto foi amplamente discutido. A verdade é que nós já anunciámos, o Governo, ou seja, é anunciado publicamente que foram investidos 1.500.000 euros, 1.500.000 nos projetos do REJAC este ano, 2025, e no entanto, Walk and Talk, Jesse James, Terry Costa e outras entidades nos Açores que fazem parte do MOVA não receberam a segunda tranche de 2024. Isto é o que é dito e é o que é discutido. Por isso, intelectualmente, sejamos honestos, a nossa Câmara apoiou o Angra Jazz da mesma forma que apoiou o Folk Açores, de uma forma que o Governo Regional não apoiou e não esteve aberto para apoiar. Sandra Garcia, que à segunda tinha dito que não voltava a pedir para intervir, voltou atrás e, como não há 2 sem 3... Pedia-vos o favor para não transformarmos isto num debate sobre questões regionais, sob pena de nós depois ficarmos um bocadinho fora do sítio. Sr. Presidente, pedi a palavra para a Sra. Vereadora. O que está em atraso, por exemplo, neste momento, são todos os processos que pediram reapreciação. E pediram reapreciação da análise e da atribuição que o júri independente deu. E, portanto, é claro que leva mais tempo. E muitos dos atrasos que falou de antes, que eu também eu tenho isto tudo, e a equipa da DRAC tem isso tudo, como deve ser. A maior parte pedem-nos prorrogação de prazo. Nós damos prorrogação de prazo e depois vêm cá para fora dizer que não receberam. As coisas estão como são. Recebem a segunda tranche depois do relatório final. Há regras, estão estipuladas, nós sabemos dos prazos, vocês também. E se há dúvidas particulares para não tornar isto num debate, como diz o Sr. Presidente, fora de constatação do que é aquilo que deve ser, eu estou sempre disponível. Ninguém pode dizer que me pediu uma audiência e que eu tenha negado. Ninguém. Estou sempre disponível para qualquer esclarecimento adicional. Para Alan Menezes, seria tudo mais fácil de resolver se determinadas competências passassem para o lado das autarquias. Defende uma reforma profunda do sistema autonómico. Estas questões são questões que vão desembocar, aliás, como as anteriores sobre questões de educação, numa reforma que é fundamental fazer-se nos Açores. Eu não me quero estar sempre a repetir, mas a verdade é que aquilo que foi feito no continente, quanto à transferência de competências para as autarquias, resolveu um conjunto de problemas. Todas estas matérias, se nós fôssemos uma Câmara do continente, seriam da responsabilidade do município. E o município teria com certeza os meios e a vontade de o resolver. Não é o caso aqui. Estas questões precisam mesmo de um pensamento global e seria bom que nós nos Açores, particularmente porque nos aproximamos dos 50 anos deste regime autonómico, pensássemos numa reforma profunda da maneira como nós temos o nosso sistema político organizado. Na verdade, este regime autonómico claramente está fora da graça de Deus, vamos pôr a coisa assim. Aliás, os discursos que nós ouvimos no Dia dos Açores, neste ano, são quase discursos de pedintes, e acho que a nossa autonomia não pode ser uma autonomia de pedintes. Nós não podemos ter os representantes da nossa autonomia de mão estendida a pedir uma revisãozinha de uma lei que lhe dê mais uns dinheiros. Não podemos ter constantemente este ruído que não temos recursos, não temos dinheiro, mas ao mesmo tempo tomam-se medidas que têm um peso enorme sobre os recursos que a região tem. Quando se reduzem os impostos ou quando se fazem acordos com esta ou aquela classe profissional, criando condições que não existem no resto do país e que têm mais custos, necessariamente isso tem um reflexo. Na área cultural, as Sãojoaninas são para todos, por isso todas as marchas e outros grupos são bem-vindos, mesmo que não sejam da ilha. Festas que são uma marca de Angra do Heroísmo e que trazem à terceira cada vez mais pessoas para participar. O número de participantes exteriores à ilha tem vindo a crescer todos os anos
e isso dá aquilo que nós precisamos em Angra, que é tal posicionamento como uma cidade capital, uma cidade que tem uma influência e uma centralidade que excede as fronteiras da ilha. Esta é uma questão que às vezes é um pouco mal compreendida mesmo entre nós, porque de vez em quando surge alguém que acha que se devia dar prioridade ao que é local. Devia ser as nossas marchas, devia ser a nossa música, devia ser o que é nosso e não o que é dos outros. Isso creio que contraria aquilo que é o espírito das próprias São Joaninas, que são umas festas abertas a todos, umas festas de participação, e o facto de nós termos uma festa em que não discriminamos entre os de cá e os de fora transformou-se numa enorme mais-valia, e isso permitiu que nós tenhamos em cada ano, este ano temos qualquer coisa como cerca de 2.000 participantes exteriores à ilha que vêm participar nas festas. Eu não estou a falar de pessoas que vêm assistir à festa, estou a falar de pessoas que vão participar na festa. E isso é uma riqueza imensa, e é isso que permitiu que as São Joaninas se transformassem na grande festa dos Açores. Durante muito tempo dizia-se que as São Joaninas eram a maior festa profana. Eu acho que já podemos abandonar esse qualificativo. São de facto as maiores festas dos Açores, não interessa se sejam religiosas ou profanas, são as maiores festas dos Açores, ponto. E são uma das maiores festas do país. E são um dos grandes festivais que marcam o verão a nível nacional. O estado de degradação do muro de suporte da estrada Corte Real junto à prainha é uma preocupação da oposição a que a Câmara não é alheia, mas as responsabilidades estão divididas, algo que a autarquia gostaria de ver alterado. É uma questão complexa. Só está concedida à Câmara de Angra o troço do muro frente à prainha, o resto é da Portos dos Açores. Nós apresentámos uma proposta já há mais de um ano, talvez 2, de transferência da tutela desse muro para o município, que não teve andamento. Há um decreto legislativo regional que estabelece as competências de cada uma das partes e o único troço do muro que é municipal é aquele que corresponde à zona balnear da prainha. O resto do muro é responsabilidade da Portos dos Açores. Nós gostaríamos que tivesse já passado para a gestão do município, fizemos esse pedido formalmente, e aguardámos uma resposta em relação a essa matéria. Porque, na verdade, não faz sentido termos um muro gerido às fatias, fazia todo o sentido que nós passássemos a gerir toda aquela frente de mar. Mas não é assim. É uma questão antiga, que já vem do tempo da Junta Autónoma dos Portos e que transitou para a gestão da Portos dos Açores e que está estabelecida em decreto legislativo regional. E, portanto, é uma questão que só pode ser resolvida por intervenção da Assembleia Legislativa, que deveria legislar sobre isto, aliás, como muitas cidades têm feito. Lembra-se o que aconteceu com a Frente Ribeirinha de Lisboa, que também por decreto-lei passou para o município, porque tradicionalmente as zonas que eram portos, e isto vem dos anos 30 do século passado, estavam sob a gestão das respectivas juntas autónomas, depois com a sua extinção passou para as empresas que as substituíram e assim se mantém até hoje. A maior obra em curso por parte da Câmara Municipal é a recuperação da Igreja de São João Batista. Será inaugurada em julho. O PRR Habitação avança também conforme previsto. Há 35 milhões de investimento neste momento em execução, mas 3 milhões e 600 mil foram submetidos ao Instituto da Habitação e Recuperação Urbana e aguardam há muito pagamento. O valor tem causado alguns constrangimentos de tesouraria. A oposição diz que o facto da obra do mercado municipal ainda não ter avançado tem trazido vários problemas a Angra, sobretudo ao nível do trânsito. A maior falha dos 12 anos de governação autárquica de Ala Menezes. Se não a falha, a maior omissão destes 12 anos, que é não se conseguir avançar tão rápido quanto gostaríamos com aquilo que nos parece ser a obra de relevância e que a cidade de património precisa, porque está encalhado vários problemas com o mercado municipal. Está encalhado o problema do trânsito, está encalhado aqui um conjunto de limitações à cidade que estão por resolver. Circular na cidade de Angra hoje não é hoje por ser proximidade com as festas. É nos últimos meses é difícil entrar em Angra para fazer cargas e descargas. A interrupção das vias públicas
é a interrupção das vias de circulação ascendente ou descendente, é a demora de entrar na cidade de este para oeste ou vice-versa, é não termos vias alternativas de qualidade que permita fluidez no trânsito em Angra, nem em Angra nem fora de Angra. Portanto, uma coisa tem a ver com o município, a outra poderá tê-la menos, mas o facto é que o problema mantém-se. E muitas vezes nós perdemos esse foco, que é, olhamos para o nosso umbigo, defendemos o nosso umbigo, mas na verdade não resolvemos o problema, ou pelo menos ele continua lá como se fosse um elefante branco. E relativamente a essa questão do mercado do Duque de Bragança, temos alguma informação, mas não a temos toda. O início das obras, afinal, acontecerá apenas após as Sanjoaninas. Em relação à questão objetiva do mercado municipal, pois o processo está tudo concluído, o empreiteiro neste momento já fez tudo o que tinha que fazer na parte burocrática e de projeto e está em condições de iniciar a obra. Neste momento houve aqui alguma hesitação quanto ao início da obra, dada a proximidade das Sanjoaninas e a interferência com o trânsito. E é essa a questão que está a ser avaliada, embora haja algumas coisas que podem ser feitas no interior do recinto preparatório, já foi retirado tudo o que havia que retirar e, portanto, essa parte está concluída, mas a obra em pesado só se iniciará uma vez terminadas as Sanjoaninas, sob pena de nós criarmos aqui grandes engulhos à circulação e ao funcionamento da própria festa. Mas obviamente que esse é um problema que não fica resolvido agora, porque o tempo estimado da obra são cerca de 2 anos e meio, o que quer dizer que para além destas Sanjoaninas apanhará pelo menos mais 2. E essas outras 2 já não será possível fazer o que agora se está a fazer, que é fazer apenas trabalhos interiores e não fazer coisas exteriores que tenham impacto. Portanto, nós teremos com certeza as Sanjoaninas de 2026 e 2027 com algum impacto, porque é uma obra de grande volume. Deputados municipais reunidos pela penúltima vez antes das autárquicas 2025.